Você já sentiu como se o mundo estivesse à beira do colapso? Como se tudo ao nosso redor estivesse desmoronando? Moralidade, paz, segurança, esperança? Em meio a essa sensação de caos e abandono, muitos têm se perguntado: onde está Deus nisso tudo? Mas e se eu te dissesse que Jesus já nos alertou sobre esses dias? E mais, ele nos deixou instruções claras, proféticas carregadas de esperança para atravessar esse tempo escuro. Assim como no dia de Noé, quando muitos ignoraram os sinais até que fosse tarde demais, hoje também há um aviso ecoando do céu, um alerta final que não pode ser ignorado. Se você sente que precisa de direção, de respostas espirituais que façam sentido diante de tudo o que está acontecendo, esse vídeo é para você. Porque aqui vamos mergulhar nas palavras de Jesus como nunca antes, não como metáforas distantes, mas como sinais urgentes para nossos dias. Fique comigo até o final e descubra como a profecia de Cristo não apenas explica o que estamos vivendo, mas te aponta o caminho da esperança, da fé e da salvação. E se, nesse momento, você sente o desejo de crescer ainda mais na fé, de aprofundar sua comunhão com Deus e se tornar alguém mais preparado para ensinar, liderar e servir, então presta muita atenção no que vou te dizer agora. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus e entender mais profundamente as verdades das Escrituras, eu tenho uma indicação que vai transformar sua jornada espiritual. Clique agora no link que está na descrição e descubra como mergulhar ainda mais fundo nas riquezas insondáveis da palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. Quando você olha ao redor e vê as manchetes estampando guerras, fome, terremotos, confusão ideológica, inversão de valores, a sensação que se impõe é de que estamos atravessando uma era de colapso. A esperança parece rarear, o amor se esfriar, a fé ser tratada como uma superstição. Vivemos em uma era onde se fala muito em conexão, mas o ser humano nunca esteve tão fragmentado por dentro. Em uma sociedade saturada de tecnologia, o silêncio da alma tem gritado cada vez mais alto. Mas há algo por trás desse cenário. Nada disso surpreende aquele que tudo vê. Nada disso é novo para o Cristo que já antecipou cada um desses sinais. Em Mateus capítulo 24, Jesus nos deixou um dos discursos mais claros e profundos sobre o fim dos tempos. Ele falou sobre guerras, rumores de guerras, peste, traições, escândalos, perseguições e a frieza crescente dos corações. Ele não estava apenas descrevendo um futuro distante, mas sim pintando um retrato profético do que hoje se tornou presente. Os sinais estão aí, não simbólicos ou ocultos, mas evidentes, gritantes, irrefutáveis. Cada tragédia, cada nova crise moral, cada tentada verdade é mais uma confirmação de que suas palavras não falharam e não falharão. Jesus também nos deixou uma comparação que não pode ser ignorada. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que havia nos dias de Noé? Corrupção? Sim. Violência? Também. Mas o mais grave, indiferença espiritual. As pessoas viviam como se nada estivesse para acontecer. Casavam-se, trabalhavam, riam, ignorando o alerta. E quando a porta da arca se fechou, foi tarde demais. Essa é a imagem que Jesus escolheu para ilustrar a volta dele. E hoje vemos o mundo correndo atrás de tudo, menos do que realmente importa. Há entretenimento, consumo, debates, mas pouco temor, pouca busca pela verdade, pouca preparação para o que virá. Mas não se engane. Jesus não falou sobre o fim para causar medo. Ele falou porque nos ama. Cada sinal é um gesto de misericórdia, um chamado para despertarmos, um alerta para os que ainda dormem espiritualmente. Ele não nos deixou no escuro. Pelo contrário, ele acendeu uma luz para que não tropeçássemos. A profecia é um farol na noite, e para os que creem, ela não traz desespero, mas direção. Porque o mesmo que anunciou o juízo, ofereceu também a salvação. O mesmo que falou da tribulação, prometeu consolo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa âncora. Agora, a grande pergunta é, o que você vai fazer com essa verdade? Vai ignorar, como fizeram nos dias de Noé, ou vai se levantar e vigiar? Esse é o tempo de manter a fé acesa, o coração firme, os olhos atentos.
Não é hora de se distrair com o que é passageiro. Não é hora de tentar agradar ao mundo e desagradar a Deus. É hora de voltar à palavra, de jejuar, de orar, de buscar o Espírito Santo com sinceridade. Jesus não nos chamou para viver com medo, mas para estar preparados. Ele quer uma geração com as lamparinas cheias de azeite. Uma geração que não dorme no momento mais decisivo da história. Vivemos numa cultura que celebra o engano e rejeita a verdade. O que era pecado virou estilo de vida. O que era sagrado virou piada. E o que era absoluto virou opinião. A Bíblia nos alertou sobre esses tempos. Haveria doutrinas de demônios, espírito de confusão, um mundo fascinado por espiritualidades falsas, um evangelho deturpado. Isso não é teoria da conspiração, é a descrição precisa de uma geração que está sendo preparada para o engano final, o anticristo. Um sistema que oferece paz falsa, segurança aparente, mas conduz à perdição. Estar vigilante é também discernir o espírito do tempo. Quem não se firma na verdade será arrastado pela maré da mentira. Mas há um exemplo que nos inspira. Noé. Enquanto o mundo zombava, ele construía. Enquanto riam, ele obedecia. E Deus está, hoje, levantando pessoas com esse mesmo espírito. Homens e mulheres que escolhem a obediência, mesmo quando parece insana. Que constroem em silêncio, que oram no secreto, que se mantêm fiéis mesmo sob escárnio. O mundo precisa ver essa fé viva. Essa resistência santa. Você pode ser parte disso. Você pode ser resposta. Porque, como Noé, quem crê, obedece. E quem obedece é salvo. E mesmo com tanto barulho ao nosso redor, Deus ainda está falando. O Espírito Santo ainda está chamando. Mas ele não grita. Ele sussurra. Ele fala no íntimo, na consciência, na palavra. Mas para ouvir, é preciso silenciar o mundo. É preciso fechar algumas portas, desligar algumas vozes. E quando você faz isso, algo muda. Você começa a perceber que é um chamado, não para fugir, mas para se aproximar. Para voltar ao primeiro amor. O Espírito está clamando por uma geração que não apenas ouça versículos, mas que viva a palavra. Que não apenas fale de Deus, mas ande com Ele. E para os que vigiam, há promessas que sustentam, promessas que iluminam a noite escura. Jesus não disse que seria fácil, mas prometeu estar conosco. Ele disse: Eis que estarei convosco todos os dias. Ele disse que viria outra vez. Ele disse que enxugará dos olhos toda lágrima. Essas promessas são para os que permanecem, para os que não desistem, para os que, mesmo cansados, continuam orando. Continue. Persevere, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E talvez este seja o seu último convite. Não porque estamos tentando causar pânico, mas porque não sabemos quanto tempo ainda resta. Talvez seja hoje. Talvez seja agora. Talvez essa seja a última oportunidade que você terá de voltar. Deus não quer a sua perfeição. Ele quer o seu coração. Ainda dá tempo. Ainda há graça. Ainda há perdão. Mas essa porta não ficará aberta para sempre. A mesma porta que Noé fechou foi a que selou o destino de uma geração. E hoje, diante de você, há uma porta aberta chamada arrependimento. Passe por ela enquanto há tempo. Se essa mensagem tocou seu coração, se algo em você foi despertado, então eu te peço, não guarde isso só para você. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Há vidas esperando por uma palavra que as acorde. Há corações cansados precisando de direção. E talvez, por meio de você, essa luz alcance alguém. Que Deus te abençoe, que Ele te desperte e que você escolha, hoje, vigiar, porque o tempo é agora.